O colapso da Disney, o rombo histórico de Branca de Neve. O espelho da verdade não reflete mais a beleza de um conto de fadas, mas sim o gráfico vermelho de uma contabilidade desesperadora. O que estamos presenciando em 2026 não é apenas um fracasso de bilheteria comum, é o desmoronamento de uma estratégia que tentou substituir o encantamento pela ideologia. O live-action de Branca de Neve confirmou um prejuízo oficial de 170 milhões de dólares. Seja bem-vindo ao Linhagem TV. Hoje, vamos dissecar cada centavo desse desastre e entender como a Disney conseguiu destruir a sua própria fundação. A anatomia de um desastre financeiro. Para entender o tamanho do abismo, precisamos olhar para os números que Hollywood tentou esconder até o último minuto. A linhagem financeira deste projeto é um estudo de caso sobre má gestão. O orçamento bruto para produzir Branca de Neve ultrapassou a marca absurda de 336 milhões de dólares. Mesmo com os incentivos fiscais do Reino Unido, o custo líquido ficou em torno de 271 milhões. Mas aqui está o detalhe que a grande mídia omite. Esse valor não inclui a verba de marketing. Estima-se que foram gastos mais de 100 milhões apenas tentando convencer o público de que esta nova versão era necessária. No cinema, a conta é simples. Para um filme começar a dar lucro, ele precisa arrecadar pelo menos o dobro do seu custo total para cobrir a parte que fica com as salas de cinema. Branca de Neve precisaria de no mínimo 700 a 800 milhões de dólares para se pagar. No entanto, o retorno global foi de pífios 205 milhões. Isso significa que o filme não arrecadou nem o valor gasto na sua produção básica. O prejuízo confirmado de 170 milhões de dólares é um golpe direto no coração dos investidores. Estamos falando de uma marca que no passado era garantia de lucro certo. O que aconteceu aqui foi uma subestimativa perigosa do público. A Disney acreditou que a marca Princesas era blindada contra qualquer tipo de rejeição, mas esqueceu que o consumidor de 2026 é mais atento e exigente. O capital da empresa está sendo drenado por projetos que não falam mais com a família tradicional, que é quem realmente sustenta o mercado de entretenimento. Cada poltrona vazia nos cinemas representa um grito de silêncio de um público que decidiu não financiar a destruição dos seus próprios ícones. Este rombo financeiro tem um efeito cascata. Ele afeta a capacidade do estúdio de investir em novas tecnologias e, principalmente, coloca em xeque a segurança de outros live-actions que já estão em produção. Quando um pilar como Branca de Neve cai, toda a estrutura da Disney treme. A linhagem de lucros bilionários foi substituída por uma linhagem de dívidas, e o mercado financeiro já começou a cobrar essa conta de forma implacável. Não há como maquiar o que os relatórios oficiais do Reino Unido escancararam para o mundo. A crise de identidade e a rejeição do público. Mas por que esse filme falhou de forma tão retumbante? A resposta não está apenas no dinheiro, mas na alma da obra. A linhagem criativa deste live-action decidiu que o material original, aquele que construiu o império de Walt Disney, era problemático ou datado. Quando a atriz principal, em suas inúmeras entrevistas, escolheu atacar a história de 1937, ela cometeu o erro fatal de insultar a memória afetiva de 3 gerações. Ela disse que o príncipe era um stalker e que a história não era mais sobre o amor verdadeiro, mas sim sobre a liderança dela. O público percebeu imediatamente que este não era um filme feito por amor ao clássico, mas uma peça de engenharia social. A substituição dos 7 anões por criaturas mágicas diversificadas foi o ponto de ruptura para muitos fãs. A Disney tentou criar um filme para um público que não existe, ignorando o público que sempre esteve lá. No Linhagem TV, analisamos que o entretenimento deve servir para unir e divertir, não para dividir e doutrinar. Ao tentar ser moderno demais, o filme se tornou obsoleto antes mesmo de estrear. A rejeição não foi apenas um movimento político, foi um movimento estético e narrativo. As pessoas buscam o escapismo no cinema, buscam a magia que o Walt Disney tanto prezava. Quando você retira a maçã envenenada do contexto, quando você transforma a vilã numa vítima e a heroína numa militante fria, você perde a conexão emocional.
A carisma, ou a falta dele, foi um fator determinante. A audiência não se viu representada naquela nova versão da personagem. Eles queriam a Branca de Neve dele, a clássica, a doce e corajosa princesa que todos conhecemos. Essa crise de identidade gerou um fenômeno que chamamos de fadiga da subversão. O espectador cansou de ver seus heróis sendo desconstruídos. O resultado está nas salas vazias. A militância barulhenta das redes sociais, que tanto incentivou essas mudanças, não foi ao cinema comprar bilhetes. Eles gostam da manchete, mas não sustentam a bilheteria. A Disney caiu na armadilha de ouvir a minoria barulhenta e ignorar a maioria silenciosa. Agora, o estúdio enfrenta a dura realidade de que a lacração não paga as contas, e o preço dessa lição foi de 170 milhões de dólares e uma mancha indelével na sua história cinematográfica. O futuro da linhagem Disney e a busca pela redenção. Agora, a pergunta que ecoa nos corredores de Burbank é: para onde a Disney vai daqui? Este prejuízo histórico forçou uma mudança abrupta na liderança e na visão estratégica da empresa. Em 2026, estamos vendo os primeiros sinais de um recuo estratégico. O novo corpo executivo percebeu que a sobrevivência do estúdio depende de uma volta às raízes. Eles estão tentando reconstruir a linhagem de confiança com o público, mas o caminho será longo e tortuoso. A nova ordem é focar no que dá lucro, histórias universais, heroísmo clássico e, acima de tudo, respeito ao material de origem. Rumores sugerem que projetos futuros de live action estão sendo reescritos do zero para evitar os erros cometidos em Branca de Neve. Eles aprenderam, da maneira mais dura, que o público não quer ser desafiado em seus valores básicos enquanto tenta assistir a um filme de fantasia. A Disney precisa voltar a ser a fábrica de sonhos, não uma fábrica de polêmicas. No Linhagem TV, continuaremos vigiando. Acompanharemos se essa suavização da militância é real ou apenas uma estratégia temporária para estancar o sangramento financeiro. O sucesso de uma empresa de entretenimento deve ser medido pela sua capacidade de tocar o coração das pessoas, não de ditar como elas devem pensar. Se a Disney quiser um futuro, ela precisará olhar para trás e descobrir o que fez dela o maior estúdio do mundo. O fracasso de Branca de Neve pode ser o fim de uma era sombria e o início de um retorno à sanidade, mas só o tempo dirá se eles tiveram a coragem de mudar de verdade. O relatório de 170 milhões de dólares está escrito em letras garrafais nos relatórios de 2026. É o fim da arrogância e esperamos o renascimento da magia. Continue conosco para entender os próximos passos desta guerra cultural e industrial. A verdade, por mais que tentem esconder, sempre aparece no final da projeção. O que você achou desse colapso? A Disney tem salvação ou a linhagem de clássicos foi perdida para sempre? Deixe seu comentário, ele é a alma deste canal. Inscreva-se no Linhagem TV, ative as notificações e não perca nossa próxima análise profunda. Até a próxima!